Agora sim, cheguei de verdade para dar um oi para vocês. Hoje não vai rolar um filtro para me deixar com os cílios maravilhosos. Oi, Adri, Daniel, tudo bem? Patrícia, Vitor, Tiago. Oi, Alan, tudo bem com vocês? Boa tarde, como vocês estão? Onde vocês estão? Como que tá o tempo aí? Porque o tempo aqui tá horrível. Oi, Bruno! Agora você tá na live certa, Bruno. E aí, Henrique, tudo bem? Como que estão as coisas? Boa tarde, obrigada a todos vocês por já estarem aí de prontidão. Rafa, Renato, tá tudo bem aí, Alan? Olha só o Renato aí, ó, que nós vamos entrevistar logo mais, bater um papo, né, gente? Que é amigo a gente não consegue ter uma conversa séria, não adianta. E aí, Ana, tudo bem? Obrigada por entrar na live. Vocês estão ansiosos para ouvir essa história? Que é uma história bem bonita, eu já conheço um pouquinho mais dessa história. E é mais um exemplo aí de sucesso para vocês, para a gente poder continuar firme e forte na nossa batalha, que em breve vocês vão ser os próximos que vão estar aqui conversando comigo. Meu namorado tá me assistindo na televisão, gente, vocês não estão entendendo? Aqui tá tudo em ordem, Alan. Oi, Ju. Oi, Lívia, Juliana, tudo bem? Bom, chega, né, de dar oi. Eu vou chamar meu convidado aqui. Vai perder a live porque tá no campo, Freitas? Não tem problema, ela fica salva. Não se preocupe que tá sempre salva, tá bom? Tanto essa como as próximas você pode assistir quando você quiser, aqui no Instagram e no canal do YouTube. Então, dá pra assistir várias vezes. O importante é que ela motive todos vocês a continuar tentando o trabalho na área de engenharia que vocês atuem, tá? Então, eu vou chamar meu convidado. Deixa eu ver. Eu já vi que ele tá online. Deixa eu ver se ele tá aqui. Olha ele aqui. Oi. Essa live vai ser um pouquinho diferente hoje, que o meu convidado é especial e veio diretamente à minha casa, gente. Vocês estão entendendo? Vou deixar vocês posicionadinhos aqui. Eu sou mais das antigas, eu prefiro um bate-papo pessoalmente, assim. Um cara a cara, um tete a tete. Ele falou que ele tava com vergonha de falar com as câmeras. Eu falei, não tem problema então, a gente conversa aqui, ó. Assim mais fácil. Eu não olho pra câmera. Vai deixar passar. Então, gente, eu vou passar aqui a palavra pro meu querido amigo Renato. Ele vai contar um pouquinho. Quem é Renato? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Tô me sentindo famoso já aqui. A Bia tá super famosa aqui na Irlanda. É um prazer sempre estar junto com ela. E o Renato. O Renato, ele é engenheiro civil. Ele é formado há uns 8 anos, 8 para 9 anos. Já tô meio perdido, já tô meio velho. Eu atuei no Brasil bastante tempo, na Gafisa, que, né, era uma das maiores construtoras na época. Eu tenho experiência de campo com construção predial, onde eu trabalhei em torno de 6 anos, antes de decidir largar tudo e vir morar na Irlanda. O que te trouxe para Irlanda? Olha, eu sempre quis morar no exterior, sempre quis ter essa experiência de vida. Uhum. Antes de entrar na Gafisa, eu quase fui morar na Austrália com um amigo. E então sempre tive esse sonho guardado lá no fundo, um pouquinho. E aí tudo foi me levando a abrir mão de tudo lá no Brasil. Momento econômico, crise, tudo decaindo, um monte de gente perdendo emprego. Eu falei, opa, acho que essa é a hora certa. Acho que é o que aconteceu com muitas pessoas que estão por aqui hoje em dia, né? Foi a hora. Eu conheço bastante gente assim que ou decidiu largar o emprego ou perdeu o emprego e resolveu ter uma experiência nova, né? E comigo não foi diferente. Então eu acho que eu resolvi sair assim no momento certo, né? Onde o barco tava afundando, eu brincava com os meus amigos, né? Que a gente tava no Titanic, tocando violino. O navio tava afundando. E aí, vai ser o capitão ou vai ser um dos... E eu decidi sair fora antes que afundasse, né? Então eu vim pra Irlanda, já tô aqui há 2 anos e 8 meses. Olha só. E tamo aí na luta diária. 2 anos e 8 meses, gente, tá? Então, assim, vocês viram semana passada o exemplo da Grazi, que em 3 meses conseguiu. E agora a gente tem o Rê, que tá trabalhando quanto tempo já? Eu tô 11 meses.
quase um ano já trabalhando na área, então cada um é no seu tempo, mas as oportunidades existem para todos, viu? Não se esqueçam desse detalhe. É verdade. Né? É verdade. E quando você veio, como todos os nossos amigos intercambistas, como foi a sua primeira experiência, assim? Olha, quando eu decidi parar de trabalhar lá no Brasil, eu tinha acabado de entregar um grande empreendimento, que foi, acho que o maior desafio que eu tive na minha carreira profissional. E decidi vir para cá porque eu queria aprender inglês. Nunca precisei do inglês na minha área, né, trabalhando em obra, mas quando eu comecei a fazer viagens de férias mesmo, assim, eu vim para a Europa uma vez, eu sentia que eu perdia muito conteúdo porque eu não tinha nada nada, galera, nada, zero. E aí quando eu resolvi vir para cá, foi bem complicado, porque eu cheguei aqui, eu literalmente não falava nem oi, inglês, nada. E, aí é vida de intercambista, né? Fui trabalhar em cozinha, fui trabalhar de madrugada, fui trabalhar em supermercado, ralei, velho. Todos nós. Ralei. Olha, então você veio com inglês zero. Zero. E aí fez um período de intercâmbio, fez 2? Na verdade eu vim pra ficar um período, tá, né? Então, quando eu deixei o Brasil, na verdade eu não tinha certeza que eu voltaria tão cedo ou não, mas na minha cabeça a ideia era de ficar os 8 meses, né, primeiros. Meu inglês melhorou muito nesse período, mas eu sentia que não era o suficiente ainda, não estava no nível que eu gostaria de ter, e então eu decidi ficar mais tempo. Nesses 8 primeiros meses, eu nunca pensei em trabalhar na área, porque para mim era algo inalcançável, não tinha como, né? Por mais que eu tivesse experiência, eu não tinha como me comunicar, então para mim era muito difícil. Seu propósito naquele momento era o inglês? Era o inglês. Então assim, eu foquei, estudei bastante, arrumei... Só te cortar um minuto. Em 6 meses, você entrou num elementar e você saiu mais ou menos em que nível? Eu saí Só mostrando do assim. intermediário. Olha aí. Então em 6 meses ele teve uma evolução de 4 levels, né? Na verdade, eu não comecei nem no elementary, eu comecei no pré-intermediate. Tá. Mas assim, tipo, vocês vão pensar, ele já falava inglês. Não falava, não sabia mesmo. Era só o I am to you are. 2 meses antes de vir pra cá, eu baixei o aplicativo do Duolingo, não sei se vocês conhecem. E aí foi quando eu comecei a aprender um pouquinho de vocabulário, que talvez me ajudou numa provinha que eu fiz na escola. Sim. E resolveram que eu entrar no pré-intermediate. Mas primeira semana de aula eu quase chorei na sala de aula. De verdade, eu fui na diretoria, falei, não, eu quero ir pro basicão lá, não sei falar inglês, não entendo nada que o professor fala. Acontece com todos nós. Eu imagino, não sei como é. Tá, não, então, em 6 meses você já deu um up aí grande no seu inglês, foi quando você focou bastante. Foi quando eu dei um up bem no inglês e, eu cheguei aqui determinado a arrumar um emprego. Acho que esse foi, na verdade, o meu primeiro desafio. Eu lembro que eu cheguei aqui numa segunda-feira, na terça-feira eu fui na Smith's, numa loja de brinquedos, que eu vi que meu amigo falou pra mim que eles estavam contratando. Falei, vou tentar, né? Fui lá fazer entrevista, não falava nada. Emprego dos sonhos, loja de brinquedos. Decorei 3 frases prontas, sentei com uma mulher lá, ela fez umas 30 perguntas, porque ela tinha um script pra seguir, eu não entendi nenhuma. Respondeu as mesmas 3? As 3, eu não sei falar inglês, eu preciso do emprego e mais alguma coisa que eu tinha decorado, e óbvio que eu não consegui um emprego, né? Mas uma semana depois eu estava trabalhando como kitchen porter, né? Que aí foi Tirou bastante gordura do cérebro, né? É nessas horas que a gente vê o quanto de força que a gente tem. Nossa, e nem imagina. Né? Foi um momento difícil, porque, que nem eu disse, né? Eu deixei o Brasil, assim, eu tinha acabado de estar no meu ápice, assim, da carreira. E no outro dia eu tava lavando louça, velho, tipo, esfregando assadeira, era sinistro, então... Assusta, né, no primeiro momento. Se você não for determinado, tipo, persistente, eu acho que também é uma característica muito boa. Mas também tem um lado bom, né, desses empregos, ou... Nossa, eu só tiro coisa boa de tudo, né, eu aprendi a dar valor a muitas coisas que... Não que eu não desse valor, mas é que eu não enxergava antes. Sim. Então, nossa, a gente evolui muito como profissional, como pessoa, então foi muito bom. Muito bem. Então, e aí quando foi a hora que você falou, não, agora já dá pra eu arriscar? Então, é um pouco complicado, porque quando eu renovei o curso, eu tava com muito medo de ficar muito tempo afastado da minha área. Sim. Né? Isso a gente sabe que não é bom. Então, quando eu decidi renovar, eu falei, eu vou arrumar um emprego na minha área, porque eu vou levar uma experiência internacional para o Brasil, eu vou arrumar.
E aí eu já tinha trocado de escola, eu tava numa escola já não tão legal, né? Porque a gente sabe que, né, a gente vai pelo mais barato às vezes. E eu comecei a disparar currículo, LinkedIn, contato, e eu recebia muito retorno. Muito retorno. Se eu não me engano, ainda não era Critical Skills. Não era. Mas eu recebi muito retorno e eu sempre barrava no visto. Sempre barrava no visto. Então, ou era por recrutador, ou diretamente na empresa, eu sempre barrava no visto. E aí eu fiquei nessa luta alguns meses, não sei dizer o certo, 3, 4 meses, e aí eu baixei a bola. Tipo, falei, meu, não vai dar certo. Não tem como. Visto de estudante. E aí eu desisti. Eu simplesmente parei de procurar. E nisso já estava finalizando o segundo período, né, de renovação. E teoricamente eu voltaria para o Brasil. Só que aí, você já está tanto tempo aqui, aí você pensa de voltar para o Brasil, com uma mão na frente, outra mão atrás, e ter que procurar emprego, aquela crise, e Bolsonaro para cima, e não sei quem para baixo, e aquela briga política. Eu falei, meu Deus do céu, será que é hora de voltar? Será que é isso mesmo que eu quero? Exatamente, eu sempre tive essa incerteza se eu queria realmente voltar ou não. E aí foi quando eu decidi ficar com o propósito de fazer dinheiro. Ainda não tinha o propósito de conseguir na sua área. Na minha área. E aí foi quando eu arrumei... eu voltei na Smiths, né? Isso já anos depois, né? Voltei na Smiths, aí conversei com a gerente que eu havia feito a primeira entrevista lá atrás, aí já conseguia Conseguiu conversar. Responder as perguntas. Consegui. E eles me contrataram, né? E primeiro eu trabalhei de madrugada para eles, que, nossa, foi muito bom, mas foi muito ruim, né? Porque trabalhar de madrugada é meio puxado. Sim. E aí eles me contrataram, né, como full time, e só que eu também arrumei um emprego no mesmo tempo no SPAR. Então eu trabalhava tipo das 9 às 6 na Smiths, das 6 às 11 da noite no SPAR. Então eu trabalhava o dia inteiro, assim, que nem um retardado. Quem já teve mais de um emprego, levanta a mão aí. Eu acho que é normal, né? Aqui isso é bom, né? Porque Sim. Se você tem um propósito, um objetivo, você consegue focar bastante. E aí eu fiquei trabalhando nesses 2 empregos, aí eu abandonei a escola, né, of course. Espero que minha mãe não esteja assistindo. Eu trabalhava em mais de 2 e ia pra escola, tá, Não gente? conseguia ir pra escola sem chance. E aí comecei a fazer dinheiro, trabalhei uns 4, 5 meses. Quando eu tava, acho que no 6º mês, na verdade, comecei em janeiro, em junho, uma amiga me mandou mensagem. E ela falou assim... Renato, um amigo de um amigo de um amigo, sabe aquela história? Sim. Trabalha com engenharia e estão precisando de um engenheiro, você não quer mandar currículo? Só que, eu já estava mó desanimado, só que assim, já tinha mudado muita coisa, já era Critical Skills. E eu falei, já tem o currículo pronto, já tem o e-mail pronto. Eu falei, passa o endereço aí, eu vou mandar, vou mandar. E assim, mandei, sem pretensão. E foi onde tudo aconteceu. Então, gente, network é importante, não se esqueçam disso. Eu diria que aqui na Irlanda é o mais importante. É o caminho mais certo é o network. Até porque é bom as pessoas saberem qual é a sua profissão e se você tá aberto a procurar isso, né? Se você tá querendo voltar pra sua área ou não. Porque, que nem eu, quando eu comecei a fazer os cursos de inglês aqui, eu não queria voltar pra área de engenharia. Então, por mais que eu era engenheira, eu não saía falando. Eu falava que eu tava procurando emprego, mas não de engenharia. Aí, quando eu decidi voltar pra área, as pessoas começaram a descobrir que eu era engenheira. Mas ele, pelo jeito, já falava, as pessoas já sabiam que você era engenheiro, então já sabia de todo o histórico dele, e aí surgiu a oportunidade. Então, é sempre bom manter um network aí com a galera. Aí chamaram você. Aí me chamaram. Para fazer entrevista. Eu lembro que era numa época que minha mãe estava se programando para vir para a Europa, porque teoricamente eu tinha poucos meses já de visto, então eu já estava planejando voltar para o Brasil. E eu falei, vou lá, né? Vou fazer entrevista. E o que eu fiz que eu achei que me ajudou bastante, eu escrevi toda a minha história profissional, fiz um texto bem bacana, bem completo, em inglês, obviamente. E, eu estudava aquele texto todo dia, bem seminário de escola mesmo, assim, porque eu cheguei aqui sem inglês nenhum, hoje eu falo inglês, obviamente, mas na minha opinião, meu inglês é péssimo ainda. Eu acho que muita gente acha, né? Não tem jeito, a gente nunca acha que tá bom. Eu acho que se a gente ficar esperando o momento que o inglês esteja bom, a gente nunca vai estar preparado, na verdade. Eu comentei em uma das lives. Se você consegue ter uma conversa de 30 minutos, pronto, se joga.
né? Isso Mesmo que não faça muito sentido, assim, a sequência gramatical das frases. Se a outra pessoa tá dialogando com você ali, não te largou falando sozinho, você não ficou respondendo só dando risada, já tá no Se você consegue se comunicar, é a chave do sucesso. Exato. Se você entender a mensagem, conseguir transmitir uma mensagem, e Já você vai. já vai. Já vai. Você consegue. E aí eu fui pra entrevista com esse texto decoradíssimo, assim. Eu lembro que, eu ia tomar banho. É coisa de seminário de escola mesmo, sabe? E eu ficava repetindo. No dia da entrevista eu cheguei lá 1 hora mais cedo, fiquei lá do lado de fora e repetindo. Fui pra entrevista, eu fui recepcionado por uma engenheira, a qual me deixou, assim, super à vontade. Então foi bem importante também. E, cara, Ela era irlandesa? Não, ela era brazuca. Mas, cara, eu fui, assim, ela tinha um inglês, assim, fenomenal. Eu fui descobrir, porque a gente sente no sotaque, né? E eu não tinha certeza que ela era brasileira, não. Eu fui descobrir depois, assim, e mesmo depois, quando eu comecei a trabalhar, a gente nunca, acho, conversou em português. Legal. E, bom, aí a entrevista é mais ou menos aquilo, né? Você se apresentar, falar um pouco das suas experiências. E ficou mais ou menos dentro daquilo que eu já havia me preparado, então eu fui muito bem. Pelo menos nessa primeira entrevista eu fui muito bem. E eu saí de lá, assim, muito feliz, com um saldo super positivo, sem expectativa. E feliz porque eu já tinha sido já uma experiência muito boa pra mim. Eu saí confiante. Você conseguiu ir até a entrevista, exatamente. né? E assim, eu tinha medo de ser um desastre, de gaguejar, de não conseguir falar, de não entender. E, eu saí de lá, assim, fui bem satisfeito, foi bem tranquilo. E, enfim, minha mãe veio, aí a gente fez algumas viagens por aqui, curtimos um pouquinho, e aí me ligaram que eu tinha que ir para uma segunda etapa dessa entrevista, que era para falar com o diretor da empresa. Que aí foi quando me pegou um pouquinho, porque eu não podia falar as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas da primeira entrevista. Ia ficar muito repetitivo, né? Sim. E era o diretor, né? E era o diretor. E ela ia participar também. Eu falei, se eu levar exatamente a mesma coisa, ela fala, o cara é uma vitrola. E aí foi onde eu pegou um pouquinho, porque aí com o diretor ele já quis saber algumas questões mais técnicas e, para ser sincero, eu nunca tinha estudado vocabulário técnico. Então pegou bastante. Eu tive que descrever lá também todo o processo de construção, do início ao fim. E eu apanhei bastante, porque algumas palavras eu não tinha nem noção, eu tentava explicar, enfim. E aí eu joguei mais na parte sincera do negócio. Eu fui bem sincero com eles, eu falei que realmente eu tinha experiência, que eu sabia o que eu estava fazendo, mas que realmente o inglês ele ainda me limitava muito. E, cara, eles gostaram. O diretor, ele até comentou com essa engenheira, depois ela me contou, que ele gostou da minha sinceridade no momento, e que ele ia me dar essa oportunidade. Só que de começo, eles não me contrataram com visto, né? Eles me deram uma oportunidade de 3 meses, e aí se eu me adaptasse com a empresa e a empresa se adaptasse comigo, eles me dariam visto. Que aí foi o que aconteceu depois dos 3 meses. Lembrando que foi no meu último mês de visto aqui. Então, na verdade, nos meus últimos 15 dias. 45 do segundo tempo, aplicaram pro visto. Aplicaram pro visto. Eu tinha 15 dias de visto, e aí a gente aplicou pro visto de trabalho. Critical Skills. Critical Skills. Muito bem. E nessa empresa que você trabalha, tinha essa moça brasileira? Eles são abertos para brasileiros? Tem mais pessoas com visto de trabalho? Ou ela é europeia? Como que é a questão? Não, quando eu entrei tinha ela, que era brasileira. Nós temos um outro colega brasileiro. E junto comigo, no mesmo dia que eu comecei, começou mais um brasileiro. Então no total nós éramos 4. E todos eles... Qual é a situação? Cidadania ou também em outro CDB? Eu não sei dela, da Marcela, que ela saiu, eu não sei. Mas todos os outros Marcela foram... é visto. Ela não sei, na verdade. Não, eu sei. Ah, você sabe? Então... Conheço. E todos os outros, então são todos vistos. Todos vistos de trabalho. Então, gente, uma empresa irlandesa, né? E que tá aberta, abriu a porta aí para 4 brasileiros com visto de trabalho. Então... A oportunidade existe para mais de um ainda dentro das empresas. Ah, tem, com certeza. Acreditem. E uma curiosidade também. Às vezes a gente fica muito travado, muito com medo na questão do inglês e tal, de chegar lá e pegar um monte de Irish doido que a gente não entende e tal. Na minha empresa mesmo não tem nenhum Irish. Nenhum, 0.
Acontece bastante na construção. Bastante, bastante. Então é Lituânia, é Rússia, é não sei da onde, Moldova, né? Moldova, é. Mas Irish mesmo, só assim, alguns fornecedores, alguns empreiteiros, os clientes, obviamente, mas... E aí, então tá bom. E aí, esses 3 meses e o seu visto, qual que hoje é a sua função dentro da empresa? Eu sou site engineer, né? Site engineer. E eu trabalho com gerenciamento de obras. Então nós temos algumas obras, as quais eu sou responsável, junto com, curiosamente, um dos diretores, né? Então nós somos o site manager, né? A gente faz todo o gerenciamento das obras. Você tem que lidar, então, com todo o acompanhamento da obra. Conta um pouquinho, assim, do seu dia a dia. Basicamente, a minha função é gerenciamento de obras. Então a gente... É muito diferente do que você fazia no Brasil, mas nesse sentido que eu... Olha, a nível de função, não. Tá. Mas o meu dia a dia é extremamente diferente. E não por conta do Brasil e Irlanda, mas por conta do tipo de construção. No Brasil eu trabalhava com construção predial, né? Então eu ficava lá 2 anos e meio, 2 anos e meio, dentro da mesma obra. E aqui eu estou trabalhando com residencial. Então é muito rápido. É muito rápido. Então, todo dia aí, toda semana vai entrando uma obra nova, terminando obra, entrando obra, terminando obra. Então, basicamente, eu cuido da obra do início ao fim e faço contato diretamente com o cliente também. Então, eu gerencio toda a parte de obra e a entrega para o cliente. E não tem inglês, tá, gente? Acha que o inglês dele não tá bom, não. Fala com o cliente e acha que o inglês dele tá bom, não. Eu não sei o que acontece, né? Olha a responsabilidade que esse menino tem dentro da empresa e ainda tem coragem de falar pra gente que o inglês dele ainda não tá bom. Não, mas eu tenho bastante suporte, graças a Deus. E aí, outra coisa que eu ia te perguntar. Então, se você trabalha com obras residenciais, acaba sendo uma rotatividade maior. E você viu alguma coisa na parte construtiva que você achou, nossa, que legal, isso eu nunca tinha visto? Tudo. Tudo. A parte construtiva, os métodos construtivos, as normas construtivas, totalmente diferente. Eu trabalhava com construção pesada, então concreto, aço. Aqui é madeira e drywall e é muito diferente. Então, assim, realmente tinha muita experiência no Brasil, mas eu chego aqui completamente entre aspas, leigo, né? Tá aprendendo tudo. Muito. E eu apanho muito, principalmente com questão de materiais. Né, eu tô quase 1 ano na empresa, ainda apanho bastante, porque às vezes eu não sei o que é o material, é um material que a gente não usa, ou às vezes eu não sei nem o nome do material, é diferente. Você diz em questão de acabamento, essas coisas? Tudo. Tudo. Então, às vezes eu preciso providenciar material para obra, eu não sei, às vezes a especificação técnica, o nome do material, tipo, nossa, eu tenho que estudar todo dia. Todo dia aprendizado, não tem jeito. Acho que pra todo mundo que tá trabalhando na área aqui na Irlanda, todo dia é um dia novo, né? Todo dia é um desafio. Você pode já se sentir em casa, tranquilo, já ter uma sensação mais confortável, mas, eu tenho certeza que todo dia vai ter um desafio diferente. Sim. Você vai ver uma situação nova, com certeza. E, voltando rapidinho pra questão do processo do visto, você falou que você aplicou ele com 15 dias pro seu visto de estudante acabar. Isso. Quanto tempo demorou pro seu visto ser aprovado? Olha, bastante gente me falava, inclusive você, que o prazo era lá de 3 meses para receber o visto. Cara, não tem como fugir, são 3 meses. Eu ficava acompanhando meio que semanalmente, porque eu tava assim numa expectativa enorme de pegar antes. Foi em outubro que eu apliquei, eu ficava ali em outubro toda semana, novembro, dezembro, eu queria muito pegar antes de virar o ano. Não aconteceu. Quando deu 3 meses, certinho, chegou meu visto. Saiu o visto. Chegou a cartinha, né? E aí eu fui lá na imigração. Quantos quilos você perdeu naquele momento que aquele envelope chegou? Saiu um caminhão das costas. É a sensação mais prazerosa. Eu acho que até ganhar na loteria não deve ser tão gostoso quanto um visto de trabalho. A gente fica com medo, não tem jeito. Sim. E ainda eu tava numa situação que eu apliquei, assim, aos 45 do segundo tempo. Teoricamente eu não tinha mais direito eu tinha direito de estar aqui porque eu já havia aplicado antes do meu visto vencer, o visto de estudante. Porém, todavia, se alguma coisa acontece e eu perco meu emprego, acabou. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que voltar.
Então, assim, foram 3 meses que eu sofri bastante, porque eu ficava nessa pressão psicológica de, meu, eu tava querendo construir uma vida aqui, tava trabalhando para isso, mas a qualquer dia eu podia perder isso. Então, eu queria muito pegar o visto. E aí o visto veio depois de 3 meses. Muito bem, parabéns. Pra nós todos. Eu conheço a história de perto, né, gente? Acompanhei esse menino quase tendo infarte. É verdade. A gente se conheceu bem na época que ele estava no processo de ir aplicar pro visto. Exatamente. Né? Foi Porque a gente foi fazer um curso, entendeu? Porque a gente tem que aprender todos os dias, não é mesmo? Então, nos conhecemos fazendo um curso da Homebond, que é um curso de treinamento sobre essa parte de acabamentos internos. Build Regulation. Exatamente. E aí nos conhecemos lá, porque eu, com toda essa minha cara de pau, parei na frente dele e... Você é brasileiro? E a gente começou a se falar. E foi bem no processo que ele estava para aplicar pro visto. Então foi... E a Bia me deu um puta suporte. Ainda não era famosinha, não. Não sou ainda. Assim, mas ela já me ajudou bastante, foi bem legal. Agora eu só tô querendo ampliar a ajuda, mas a ideia é manter a mesma. A ideia é ajudar, sempre. Quer contar mais alguma coisa da sua história? Acha que tem mais alguma coisa importante pra dividir? Acho que assim, dividir bastante dos perrengues que eu passei, né? Do fato que eu cheguei a desistir, né? Caiu uma oportunidade no meu colo. Então, acho que uma mensagem que eu posso passar é: não se prendam com questão de inglês, que eu sou a prova viva que é possível. Tipo, olha, eu uso meu inglês bastante durante o dia, mas eu vou te falar que a parte de obra, pelo menos, quem trabalha em obra, quase ninguém fala inglês. Viu? Tem que saber bastante de mímica também. Então, porque é uma diversidade cultural muito grande dentro da obra, tá, gente? Muito grande. Não é só a gente que tem essa dificuldade com a língua. Todas as outras pessoas que não têm a língua inglesa como nativa, elas estão aqui aprendendo. Então, quando a gente chega na obra, como ele falou, a gente da Rússia, Polônia, França, e Exatamente. todos eles estão aprendendo inglês assim como nós. Então, se existe oportunidade para eles, também existe para nós. Não deixe que isso te barre. Não deixe isso te bloquear. E paciência, persistência. Eu acho que são duas características, chave aí para... E network, né? Seria uma terceira. Acho que são 3 dicas aí fundamentais para conseguir. Eu lembro que quando eu tava que eu contei que eu tava naquele período que eu queria muito conseguir um emprego, eu lembro que eu tinha assistido o vídeo do André. Massaneira. O André, ele fez uma entrevista com o Edu de Dublin, se vocês quiserem assistir, tá lá no YouTube. Foi essa entrevista que eu assisti, e eu lembro que ele contou a história dele também, que ele era cleaner numa empresa de engenharia, e tipo, dia X, no local X, ele encontrou o diretor lá, eles conversaram, e ele foi contratado como engenheiro. Exato. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, que moleque sortudo, velho. Como que pode ter tanta sorte assim? Porque, cara, ele tava num emprego, tipo, né, numa empresa de engenharia, e ele conseguiu um emprego de engenheiro, tipo... Eu ficava me imaginando no lugar dele, e olha só pra mim, eu nem tava procurando, me ligaram, me mandaram mensagem lá, eu mandei um currículo e acontecia, as coisas acontecem. E eles têm muita demanda, eles estão precisando muito. Veio o coronavírus, né, pra atrapalhar um pouquinho a gente, muita gente acabou perdendo emprego, mas eles já estão contratando de novo. Então acredito eu que daqui a alguns meses o negócio vai estar aquecido, muito aquecido. Então, persistência, procurem, que vai aparecer oportunidade. Legal que você tocou até no assunto da questão da pandemia. Suas obras, durante a pandemia, você ficou em casa, que eu sei, né? Deu uma baixada, mas e agora, como que tá? Olha, eu tô sentindo que a gente tá voltando aos poucos. Então, realmente, a gente parou, a gente ficou 7 semanas parados. A gente depende muito de contratos novos, né? Como eu te falei, as obras são muito rápidas. Então, a gente tá terminando todas as obras que teoricamente congelaram, né, teoricamente pararam antes da pandemia, do lockdown. E agora a gente já pegou um contratinho novo, já está aparecendo alguma coisa mais nova aí já para daqui umas 2 semanas, então estou sentindo que eu acho que ainda existe uma resistência. Pensando como cliente, não ia querer fazer nada, né, num período de pandemia, mas eu sinto que as coisas estão voltando devagarzinho. Já tá voltando. Já. E acho que também é a questão do verão, né? Porque eu sinto isso, que no verão parece que todo mundo quer construir. Exatamente. Eles falam bastante isso mesmo, né? No verão as pessoas lembram que tem um jardim, e aí eles falam, opa, deixa eu desligar esse alarme aqui, que não nos pertence. Verão as pessoas querem construir.
Porque elas lembram que tem um jardim, que tem sol e que dá pra fazer alguma coisa lá fora, né? Verdade, é verdade. E aí elas começam a querer redecorar a casa. É bem isso. É. Muito bem. Vocês têm perguntas? Eu vou pedir aqui pro meu assistente de palco. Temos perguntas para o Renato. Como foram os seus 3 primeiros meses de trial? Cara, foi bem legal, pra falar a verdade. Porque como que eu posso transmitir essa sensação? Eu comecei lá com sentimento de dever cumprido, porque eu não criei expectativas, eu esperei dia após dia, e eu sabia que na pior das hipóteses, eu ia voltar pro Brasil com uma experiência de 3 meses internacional. Então, assim, eu tava muito satisfeito, na verdade. Então foi leve, foi natural, as coisas foram acontecendo tranquilamente. Tanto que foi estipulado um salário para mim durante esses 3 meses, que não era o salário de engenheiro, né? E esse salário acabou nem acontecendo, porque depois de, acho que 1 ou 2 semanas, o dono da empresa, na verdade, mandou um e-mail já falando que eu já ia receber como engenheiro. Então, nossa, isso pra mim foi uma realização muito boa, sinal que eles estavam gostando, acho, do meu trabalho. Sim, com certeza. E, nossa, foi muito bom, foi muito tranquilo, de verdade. Aqui ainda acho que é pelos 3 meses, assim, se foi muito complicado você não ter o conhecimento de inglês necessário durante esses 3 meses. Olha, não impede de fazer o trabalho. Como que eu posso explicar? O fato de não ter o inglês não vai me impossibilitar de fazer o trabalho. O problema é que eu gasto muito mais energia para fazer alguma coisa. Então, às vezes, algo que estaria na minha frente, palpável, eu tenho que dar uma volta e explicar de outra maneira e, tipo, para chegar naquele mesmo objetivo. É mais difícil. Então, é paciência, tem dia que não vai fluir, tem dia que vai fluir pra caramba. Tem dia que a gente usa o Google Tradutor mesmo. Direto, de verdade. Nosso melhor amigo, às vezes você pega e mostra uma foto do que você tá tentando falar, né? Eu faço isso às vezes. Eu não sei como fala a gente usa qualquer recurso que a gente tiver. Qualquer recurso que a gente tiver, a gente usa. Não deixe ser um bloqueio, entendeu? Ele é uma dificuldade, mas não é um bloqueio. Eu nunca tive uma situação assim ruim com nenhum cliente, que geralmente eles que são os Irishes, né? E eles entendem que a gente não é daqui, que a gente está aprendendo a língua, então eu acho que todos comigo, pelo menos, foram todos sempre pacientes. Algo que eu tinha muito medo no começo, muito medo mesmo, era telefone. Como eu trabalho externo, eu fico na rua, se quiser meu telefone tá até aqui, dá pra mostrar, eu recebo assim, média de 40 a 50 chamadas dia. Então assim, eu tinha muito medo, e tocava o celular e eu rezava antes assim, eu falei, meu Deus do céu, abre minha mente. E às vezes eu não entendia nada, tá bom, beleza, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas acontece, velho, a gente vai indo. Hoje em dia eu falo no telefone todo dia, tranquilamente. Que orgulho, gente. Meu amigo. Você pode trabalhar durante o processo do visto ou teve que aguardar a conclusão do processo? Olha, essa é uma pergunta que, na verdade, eu não sei responder, tá? Legalmente falando. Eu não sei se pode, eu já vi gente falar que não pode. Eu tenho amigos que conseguiram emprego, que conseguiram visto, que não puderam trabalhar até sair o visto, né? Eu trabalhei, então... Eu acho que teoricamente não é permitido porque você está aguardando. Mas no caso, quando você está num visto de estudante, né? E aí você está aplicando. Né? Eu acredito que não tenha problema você fazer o part-time, porque na minha época eles estenderam o meu visto de estudante. Então eu continuava autorizada a trabalhar. É verdade, você tocou num ponto importante. Até um tempo atrás era muito comum você fazer a extensão do visto. Justamente quando eu precisei, né, naquela época, eu não lembro por que exatamente, eles pararam de fazer extensão, então não tinha o que fazer. Então, eu acho que assim, na verdade não pode, né, mas eu trabalhei. Tem mais pergunta aí pra gente, produção? Da questão do visto de trabalhar, eu acho que se você estivesse trabalhando e eles falassem que era um part-time, eu não acredito que seria um problema, porque você já estava na empresa antes. Sim. Então eles continuaram. Talvez se fosse um processo totalmente novo, você não tinha ligação nenhuma,
Aí isso poderia ter gerado um problema na aplicação do visto. Mas isso é um achismo, tá, gente? Eu tô achando que pode ser que não teria problema. Não tenho certeza. Ai, eu queria... Ai, olha, essa produção tá muito eficiente, olha, gente. Maiores dificuldades em relação ao trabalho comparado ao Brasil. Olha, as maiores dificuldades que eu tive, que eu tenho, na verdade, acho que não é nenhuma questão, de novo, né, Brasil e Irlanda, é uma questão de diferente escopo, né? Então, no Brasil eu trabalhava numa construtora onde a gente tinha diversos fornecedores contratados e eles prestavam serviços para mim. Então eu delegava o que deveria ser feito e eu controlava a qualidade e, né, enfim, gerenciava o serviço. Aqui a gente tem muita mão de obra nossa, então eu senti muita dificuldade nessa parte porque além de eu pedir o que deve ser feito, muitas vezes eu tenho que mostrar como deve ser feito. E aí me foge um pouquinho do conhecimento de um mestre de obra, vamos dizer assim. Então, aqui não é tão comum. Então, às vezes, eles esperam que o site manager, ele mostre o caminho correto de como fazer as coisas. E no Brasil não era bem assim. No Brasil, a gente estipulava como deveria ser feito, a gente tinha as especificações técnicas para garantir que o serviço era feito com qualidade, mas até aquele filho, eu tinha um mestre na obra, né, no Brasil, full time. Sim. Então, e eram obras de padrões diferentes, né? Você trabalha com uma obra de padrão. Lá era uma obra gigante, vamos dizer assim, perto das obras que você trabalha. Com certeza. Porque, obviamente, que se você tiver numa empresa que nem a Grazi veio semana passada e ela falou que ela tá trabalhando na obra da Intel. Lá eles têm subcontractors, né? Outras empresas você delega o serviço que nem ele fazia no Brasil. Então, são situações também um pouco diferentes. Com certeza. Eu acho que no caso dela é mais parecido com o que eu tinha você lá. Fazia no Brasil. Se amanhã ou depois você pegar uma obra grande, com certeza vai ser... com certeza. Eu dei uma volta com o Alex, na obra dele lá da BAN. E eu vi muita coisa semelhante, assim, fiquei apaixonado lá, bem legal. Então deu pra ter uma noção que é bem parecido. Aqui no meu caso, como é um porte menor, é um pouco diferente. Sim. Essa parte. Eu acho que a maior diferença é o tamanho de obra que você tá cuidando hoje, né? Porque você tá tendo que lidar com muito mais. Acho que até acaba sendo muito mais trabalho. Eu acho, nossa. Do que quando você tá num prédio que é a mesma coisa repetitivamente. No caso dele, ele tá lidando com várias casas de diversos clientes, certo? Então, cada um é um padrão, é um tipo, é uma forma construtiva, é um acabamento. Então, eu acredito que ele tem muito mais trabalho agora. Eu acho que é bem diferente. Porque, assim, num prédio, você tá vivendo aquilo 100% do seu dia. Sim. E eu hoje, como a gente tem bastante obra espalhada, às vezes eu tenho obra que de uma para outra dá, sei lá, 50 minutos, dependendo do trânsito, mais de uma hora. Então, às vezes você tá em uma e, te ligam que precisam de você lá na outra, aí você fica desesperado, você tem que correr, atravessar, né, Dublin inteiro. Essa parte é bem complicada. Então, por isso que a gente é muito dependente do telefone. Então, toda hora telefone, tentando resolver tudo à distância, foto. É bem corrido. Por isso que agora ele tem que atender o telefone. Não tem como. Tem mais uma pergunta aqui. Eu não sei quem tá mandando as perguntas, que a gente não tá conseguindo ler, tá, gente? Mas muito obrigado a todos que estão mandando perguntas. Vou ler mais uma aqui. Você hoje se sente realizado profissionalmente trabalhando na Irlanda? E você se sente valorizando? Valorizado? Se você se sente valorizado e realizado, desculpa. Olha, eu me sinto muito realizado, muito feliz, como eu disse no começo da live, né? Era algo inalcançável para mim e hoje eu consegui. Então, não tem preço esse sentimento. É muito bom, é muito bom. Só que é aquilo, né? Sempre que a gente olha para uma escada que a gente mira chegar lá no último degrau, a gente tem que chegar lá e já tem que imaginar uma nova escada, senão a gente estaciona, né? Sim. Então, eu estou realizado. Sim, eu sou valorizado, eu tenho um relacionamento ótimo, né, onde eu trabalho, mas eu não posso mentir, eu sinto falta de trabalhar com obra grande, com obra pesada, que
é o que eu gosto, né? É o que eu sempre gostei. Então, só que toda a logística aqui na Irlanda eu sei que é diferente, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham e o engenheiro de obra daqui não é igual ao engenheiro de obra no Brasil, né? Então lá você é engenheiro, do dia pra noite você é responsável por tudo, né? Sim. Então você tem que aprender a nadar ali, você tem que se virar nos 30. E aqui não, aqui você começa ali com setting out, ou você vai cuidar só da qualidade, então é step by step aqui. Então, eu não sei como seria se eu ia ingressar mesmo nessa área ou não, ainda eu não sei, mas eu me sinto muito realizado, sim. Estamos aprendendo ainda, né? Estamos aprendendo, né? Step by step. Tem muita coisa para rolar ainda, né? Muitas águas vão. Vamos deixar acontecer. Gente, alguém tem mais perguntas? Deixa eu tentar enxergar aqui. Já responderam sobre BIM? Meu Deus, sempre tem BIM. A Camila sempre pergunta de BIM. Camila, eu vou trazer a pessoa só pra falar de BIM pra você, meu amor. Calma. Você usa BIM? Vocês trabalham com BIM? Não. A empresa pequena ainda não tá tendo, né? Não implementa ainda. Vou trazer, Camila. Te prometi na live anterior, já te prometi em várias lives. Tem mercado para projetista de infra urbana? Eu acredito que sim, né? Porque como tá tendo muitos condomínios sendo construídos por aí, então... Eu acredito que o André trabalhava com isso, não? Ou eu tenho enganado? Ou ele trabalhava com... ele trabalhava na parte do Luas, né? Do Luas, na verdade. A parte de infraestrutura de transporte, né? Do Luas, Mas infraestrutura urbana, com certeza, porque tá tendo muitos condomínios que estão sendo iniciados, implementados ou construídos. A grande realidade é que Dublin tem muito espaço para construir. Muito. Irlanda, né? Dublin já não tem muito, não. Irlanda. Irlanda tem Tem bastante. muito espaço. Então, qualquer esquina que a gente vê, eu tô rodando muito de carro, vivo dentro do carro. E, tem muito condomínio mesmo, assim, sendo construído, sendo realizado. Então eu acho que tem bastante espaço, sim. Sim. Como que funciona a parte de planejamento de obra? As suas, no caso, né? Bom, nós fazemos o planejamento junto com a entrega do contrato da obra com o cliente. Então, a gente não tem um planejamento pré-fixado igual eu fazia no Brasil, algo gigantesco. Então, é um planejamento bem simples. A gente trabalha semana após semana. A gente tem isso anexado em contrato, mas eu não tenho muita experiência para falar disso, porque é algo bem simples onde eu trabalho, para falar a verdade. Lembrando, porque ele trabalha com serviços residenciais, então são clientes menores. Tem as empresas grandes que vão fazer o planejamento. E a gente vai conversar sobre isso ainda, tá? Que com certeza é muito diferente. Sim. A gente tem um fluxo de serviço, como em qualquer lugar. A gente faz um planejamento baseado naquilo e no prazo que a gente tem para terminar a obra. E é isso. Agora, uma coisa que eu imagino que você também está tendo acesso é a parte de documentação, né? Das obras que a gente precisa fazer aqueles BCMS, certificados. Eu não faço, mas a gente entrega, mas eu não faço. Aí tem outra pessoa responsável. Sim, mas não importa o tamanho da obra, você tem que ter toda essa documentação, né? Tem que levar para a prefeitura para aprovação, não é? Qualquer tipo de reforminha que é feita aqui, se a prefeitura não aprovar, dá uma dor de cabeça. Depende. Aí tem as regras, né? Até X metros quadrados de extensão, você precisa de um certificado. Menos do que isso, não. Então você pode fazer sem a documentação. Aí tem toda uma regra que aí eu teria que ir mais a fundo para trazer para vocês. Só para saber. Então isso é legal, porque eu não sabia dessa parte. Então existe um limite que você pode fazer sem pedir autorização da prefeitura. Após esse limite de metragem quadrada, aí você já precisa entrar com o processo de autorização. Então já fica uma novidade aí que eu não sabia para vocês. Gente, deixa eu ver. Um medo que sempre fica em nós brasileiros é que os gringos têm know-how muito maior que o nosso. Você sente essa insegurança? Né? Por que eu tô sofrendo ali? Ai, gente. Você sente insegurança? Você acha que os gringos têm know-how muito maior que o nosso? Não, eu não acho. Eu não acho. Não acho, não senti isso, não tenho essa... Na verdade, é porque, assim, na minha empresa todo mundo é imigrante, né? Então,
Acho que tá todo mundo no mesmo barco, pra falar a verdade. Então eu não tive essa insegurança, não tive problema com isso. O René Henrique é seu amigo? Que ele tá perguntando se você vai continuar trabalhando, prefere trabalhar atualmente aqui ou quer voltar pra Gafisa. Eu acho que ele não te conhece. A Gafisa tá com um programa aí interessante. Me mandaram um e-mail semana passada. Mas não, eu ainda não penso em voltar pro Brasil não, quero continuar aqui. Tô há 11 meses só trabalhando na área, ainda não deu pra construir muita coisa, então acho que ainda tenho mais um tempinho aqui. Vamos ver. Não sei se ainda volto. Prefere as reuniões de desempenho, reunião mensal da Gafisa ou a da sua empresa atual? Esse René é seu amigo, certeza. René, abraço, beijo. Obrigada por estar assistindo. Tranqueira, já tá vindo uma galera da Gafisa aqui causar na Tem live. um aqui ó, da Mendes. Manda um abraço aos seus amigos do Brasil. Abraço, galera do Brasil. Ai, minha mãe entrou na live, mãe. Tudo geral que trabalhava comigo aí. Beijo pra minha mãe. Manda beijo pra minha mãe. Dona Clarice. Beijo, Dona Clarice. Isso. Apenas perguntei, pois sei a dificuldade que foi e que é de trabalhar em Gafisa, Even, etc. Cara, Gafisa pra mim foi a minha faculdade, né? Então, a gente estuda 5 anos, a gente... Porra, pode falar, desculpa. Pode falar o que você quiser. Mas a gente aprende ali na unha, cara. Então, Gafisa pra mim foi muito especial, foi um momento muito gratificante na minha carreira. Realmente é difícil, eu doei minha vida lá, eu trabalhava muito. Amo todas as pessoas que eu conheci naquele lugar e só história boa. E realmente é difícil, mas cara, eu vou te falar que engenharia é engenharia em qualquer lugar do mundo. Eu tinha isso, era uma dúvida minha também, porque eu sei o quanto é difícil o dia a dia do engenheiro aí no Brasil. E eu pensava assim, pô, será que lá na Irlanda não é mais tranquilo? Eu passava na frente das obras às vezes 4 horas da tarde, assim, ó, grua parada. E, meu, se a minha grua das minhas obras não estivesse rodando, eu ficava maluco, né? Então, eu sempre achei que fosse mais tranquilo. Eu vou te falar que está sendo tão difícil quanto. Ou até mais, né, por conta daquilo que eu falei de gastar mais energia por não ter a fluência na língua. Então, é de tão difícil quanto. Sim. Camila, sim, o Rafa, que é o assistente técnico aqui, que tá trazendo, olha, Zica. Livrinho, a vida tá trazendo os livrinhos com as perguntas, lindo, né? Existe engenheiro de planejamento na obra? Existe engenheiro trabalhando em obra, sim, até porque Planning Engineer é Critical Skills. Tá? Então, e é o Critical Skills que já tá há muito mais tempo, porque foi como eu apliquei, Planning Engineer. Nós não temos lá, mas eu sei que existe aqui na Irlanda. Obras maiores. Com certeza. Existe a oportunidade de engenheiro de produção trabalhar com construção? Depende do seu conhecimento como engenheiro de produção. Né? Porque tudo depende do background que você tem e como que você coloca isso no seu currículo. Se você quer trabalhar com obra, então é só você colocar de uma forma que te leve as características que você tem de conhecimento, toda bagagem que você traz, você coloca isso de uma forma que vá trazer algum benefício para você estar na obra, entendeu? Então, existe sim a possibilidade. Você teve que apresentar provas suas de experiência de trabalho? Não tive que apresentar. Bom, a gente tem o LinkedIn, né, que lá é o melhor currículo que a gente tem. Então no LinkedIn eu descrevi todas as obras que eu já fiz, que eu entreguei lá no Brasil, mas não tive que provar, não. Não precisou? Não. Não precisou mostrar seu certificado traduzido? Selfie. Não. Ai. Não precisei fazer nada. Não, o meu certificado sim, o histórico da faculdade, eu tive que trazer para cá. Eles pedem essa documentação. Agora, com relação aos trabalhos que eu fiz, às obras onde eu trabalhei, não precisei fazer nada do tipo. Jainer Botelho. Ele conseguiu um emprego através de network. Foi uma amiga dele que falou sobre a vaga, né? Não te indicou pra vaga, falou sobre a vaga. E o visto foi após 3 meses de trainee. Então, depois você assiste a live inteira que ele já contou mais detalhadamente essa experiência. Tem uma história legal com relação ao network, como é importante. Quando eu estava naquele pico que eu estava procurando emprego,
na área, eu conversei com um amigo meu, a gente jogava bola na época e tal, e ele falou, Renato, eu tenho um amigo, eu moro com um amigo, que ele é engenheiro, ele trabalha, por que você não manda mensagem para ele, para vocês trocarem experiência e tal? Aí eu falei, legal. Peguei o contato dele, mandei mensagem, a gente trocou uma ideia lá, ele me deu várias dicas e tal. Foi super positiva a conversa e beleza, e morreu e tal, aí o tempo passou, eu meio que tinha já desistido um pouco. E aí consegui esse emprego, e aí eu tô lá na empresa, aí tô conversando com um colega lá da empresa e tal, aí a gente, vamos trocar contato, vamos. Na hora que ele me passa o número dele que eu coloco no celular, era o mesmo menino que eu tinha conversado, meses atrás. Ah. Olha só, então o network é muito importante, é muito pequeno, velho. Muito pequeno. Então, fé que acontece. E eu tô mexendo aqui no celular e eu não sei mexer no celular. O que você quer fazer? Achar aqui, tinha uma pergunta. Aqui, você contratou alguém pra melhorar o seu CV? Não. Quem fez seu CV pra você? Você mesmo, olha que orgulho, gente. Eu que fiz. Não sei se tá bom não, mas deve estar, né? Deu certo? Deu certo. Deu mas certo. Eu que fiz, mas eu recomendo. Se você tá com dúvida, se você quer dar uma incrementada no currículo, eu recomendo. Tem pessoas aí ótimas, acho que a Bia pode indicar bastante. Eu conheço pessoas que contrataram o serviço e, assim, pouco tempo depois estavam fazendo várias entrevistas ou foram contratados, então eu recomendo. Eu conheço diversos, né? Então, assim, vou citar nomes e depois, se vocês quiserem, me chamam no privado. Mas eu acho legal vocês tentarem achar alguém que é mais da sua área de trabalho, porque aí ele vai ter muito mais informação técnica para poder pôr no seu currículo. Mas, assim, tem a Tana, tem o Alex do Engenheiros Dublin, tem o Eric do Engenheiros Talks, e tem também o Arthur e a Paula. Então, tem uma turma aí que eu sei que eles mexem com o CV. Então, só vê com quem que você vai mais com a cara e pede para eles te dar uma ajuda, se você precisar. Minha pergunta, como superar o medo de ser formado e nunca ter trabalhado como engenheiro? Mas você nunca trabalhou como engenheiro formado ou você nunca trabalhou na área que você quer trabalhar? Boa pergunta. Porque aí faz toda uma diferença. Se você nunca trabalhou como engenheiro formado, mas você tem um estágio, alguma coisa que te trouxe conhecimento, tá tudo bem. Porque pra eles aqui estágio já é experiência. Entendeu? No Brasil também, né? Só que às vezes eles dão uma enrolada. Qual é a diferença entre Construction Manager e Site Manager? Construction Manager, ele é o que gerencia a construção toda em diversos locais, pelo que eu sei. Então ele não necessariamente fica no site, certo? Acho que sim. Agora, na verdade... é que no seu caso você é site engineer de vários sites. Eu sou site manager de vários sites diferentes. Exatamente. Mas assim, se você pegar uma obra grande de uma construtora X, essa construtora ela vai ter o site engineer naquela obra, vai ter um site engineer na obra Y, um site engineer na obra Z. E aí eles têm um construction manager, que ele é responsável pela obra XYZ. Então ele passa lá de vez em quando pra dar uma avaliada, pra ver como estão as coisas. Eu acho que ele seria como um gerente de obras aí do Brasil, né? Exato. Que é responsável por várias obras, E em cada obra ele tem um engenheiro responsável. E manda um abraço pra turma do Estrelato. Ô, Marcelão, um abraço. Satisfação ver você aí. Ai. Manda um abraço. Estelato. O que é o Estelato? Estelato foi a minha primeira obra. Então foi onde eu trabalhei como estagiário durante 10 meses. E como engenheiro foi minha primeira obra. Muito bem, olha só. Puta desafio trabalhar com esses tranqueiros aí. Olha aí. Então, gente, quando vocês vierem pra Europa, por favor, já manda o currículo pra ele que ele tá contratando. Não, brincadeira. Deixa eu falar, aqui tem, engenheiro Guilherme perguntando, passaporte europeu faz diferença muito grande? Não sabemos porque não temos. Não, mas eu acho que eu posso falar. Eu acho que faz pra caramba. Faz muita. Porque eu lembro que na época que eu tava procurando, eu parei em várias entrevistas, cara. Meu inglês era muito ruim. E as pessoas falavam bem do meu inglês. Falavam, não, Renato, você se comunica, cara. Já é o suficiente pra você conseguir trabalhar. Mas infelizmente você não tem o passaporte. Então você não pode. Então, mas aí vamos fazer um parênteses aqui. Porque eu sou meio contra essa teoria, tá, gente? Porque nessa época não era Critical Skills ainda. Tem essa. Tá? Então, quando não estava na lista do Critical Skills, sim, realmente quem tinha passaporte tinha uma facilidade muito maior de conseguir emprego. Hoje, todas as áreas de engenharia estão em Critical Skills. Então, assim, já está avisado pelo governo
Olha eu fazendo coisa feia aqui. Já está avisado pelo governo que está em falta europeus para trabalhar nessa função. Então, hoje, já não faz mais tanta diferença. 2 anos atrás fazia, concordo. É verdade. Belo assim, ponto. Não é mais uma barreira hoje em dia, tá? Até porque tem um menino chama Pedro. Ele fez uma entrevista esses dias, eu acho que foi com o Eric ou foi com o Alex, agora eu não me recordo. Mas ele vai fazer uma live com o Eric em breve. E se Deus quiser, ele vai vir aqui também pra bater um papo comigo. E ele foi contratado do Brasil, tá, gente? Ele já veio com o visto de trabalho. Que chique, hein? Eu tô muito feliz, muito empolgada pra conhecer ele e poder ouvir a história. Então, assim, hoje o passaporte vermelhinho já não faz muita diferença pra quem é engenheiro, porque tá lá na lista. E arquitetos também, tá? Não é só engenharia. Ó, eu trabalho... A minha empresa, ela constrói. E a gente trabalha em parceria com uma empresa que faz o design. Nessa empresa, eu tenho algumas amigas brasileiras, também arquitetas, e uma delas foi contratada do Brasil, para trabalhar part-time, não é nem full. Então, porra, existe muita a possibilidade existe. Bruno, então, se é questão de experiência como engenheiro formado, a live de terça-feira foi com a Grazi, que ela veio para cá recém-formada. Ela se formou em julho, chegou aqui em agosto e arranjou emprego em outubro. Então assiste a live que você vai ver que não é um empecilho. Mano, tá toda a galera da Gafisa aí, velho. Aí sim, show de bola. Olha só, gente. Felipe, quando a gente Marcelo, voltar pro Brasil, Dani. por favor, contrate a gente. Se algum dia a gente voltar. Eu quero aproveitar essa live que agora já tá no fim. Então a gente tem aqui 4 minutinhos de live. Mandar um beijo especial pra Bruna, que não veio aqui, sem graça. Mas que tá assistindo, que eu sei. Então, Bru, beijo, meu amor. A Bru é a patroa aqui, ela que bota esse menino aqui na linha. Comportado. Um beijo, viu, minha linda? Fica com Deus. E, Rê, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Foi um prazer dividir minha experiência aí. E, se tiverem qualquer dúvida, se precisarem de ajuda, me adiciona lá no Instagram, manda direct. Manda uma mensagenzinha. Pera aí, tem mais uma pergunta. A produção tá falando que tem mais uma pergunta. A última pergunta pra gente poder encerrar, vamos ver. Empresas veem portfólio com bons olhos, eles levam experiência passadas em consideração? Eu acredito que sim, com certeza, na verdade. Com certeza. Eu, quando comecei a conversar mais a fundo do que eu já havia feito no Brasil, nossa, eles ficam com o olho brilhando, assim, é bem legal. Eles dão muito valor, de verdade. Mas você tem que saber explicar isso, né? Então, assim, sim, eles vão olhar o seu currículo, vão ver que você tem todo lá um background, mas eles vão querer entender, então você vai ter que saber explicar isso. Então é legal você treinar. Uma das coisas que ele falou foi que ele treinou muito para a entrevista dele. Então, fica um recado muito importante para todo mundo. Mesmo que o seu nível de inglês não é o que você acha que é o suficiente, pratique, treine, porque aí você consegue... E uma dica também, dá uma estudada no vocabulário, porque faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira entrevista, que eu fiz uma prova, teve uma provinha lá e tal, eu tive que escrever os métodos construtivos do início ao fim de uma obra. Cara, eu tô cansado de fazer, eu sei como que é. Só que você não sabe uma palavra, velho, você explica como. É foda. Então, estudem. E continua seguindo aqui o canal que a gente vai tentar colocar Minha mãe acabou de entrar, ela entrou cedo, né? Mentira, o final. Cadê? Ali a última, Eliassi. Eliassi, um beijo pra dona Eliassi. Manda beijo pra sua mãe. Isso. Obrigada por entrar. Vou deixar aí pra senhora poder assistir depois com calma seu filho aqui contando toda a história de vida dele. Vai ficar bem orgulhosa dele. Um beijo pra todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada por participar dessa live diferente do dia de hoje. Vou tentar trazer mais pessoas e mais histórias de vida. Lembrando que terça-feira a gente vai ter o sorteio. Então fica de olho aí, não esquece de marcar lá os amiguinhos para vocês poderem ter uma foto de perfil de LinkedIn profissional. Faz a diferença, hein? Faz, né? Faz diferença. A dele vocês viram, né? Que foto chique. E vocês não viram o tamanho dessa criança, tá? Porque é 2,20 m. Por isso que a gente tá fazendo sentado, que é pra eu não me sentir muito humilhada. Mais uma vez, muito obrigada para todos vocês que participaram. Um beijo enorme. E a gente se vê em breve com mais histórias, mais novidades, mais experiências, mais informação, mais o máximo possível. E quem tiver uma história de vida que queira compartilhar aí, me chama no direct que a gente marca, tá?
Aí, ó, tá acabando, temos 30 segundos. Então eu vou desligar, porque eu acho que a gente já falou tudo que a gente ia falar, Fechou. já tô aqui, ó, sem voz. Beijo, gente. Tchau, galera. Valeu.